Captain Sandwich Shop for dinner tomorrow night. Anybody agree? You didn't even read your magazine this week. You have to read it on the way home. Maybe it's effective. Probably It probably is. You get a cut, you drag it around in sand for a couple days. It's probably not. should put some topside on it. Look for it. I had a cream in it. Look at it. Why don't you look at it? Come talk to Daddy. He's got the money. What does she want? Oi, gente. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Divã, da Marta Medeiros. E nele a gente acompanha a história de uma personagem. Ela não chega a ter um nome, mas a gente acompanha ali, durante essas páginas desse livro, as visitas dela ao terapeuta. Então, Divã, né, que a gente pode dizer que é o símbolo mais estereotipado da terapia, ele representa nessa história onde essa personagem sentava e onde ela conseguia contar, né, a sua história. A gente só descobre o nome do terapeuta dela e aí a gente vai, ao longo das páginas, ao longo dos capítulos, vendo ali quais são os questionamentos, quais são os problemas, quais são as dúvidas que essa personagem, que está ali passando pelo que a gente pode chamar de crise de meia-idade, está enfrentando. E o que eu mais gostei nessa história, e esse foi até um dos pontos principais que eu queria trazer para cá, é a questão da evolução pessoal que a gente tem ao fazer processos terapêuticos. Então, quando eu li esse livro, foi mais ou menos a mesma época que eu mesma voltei a fazer terapia. Eu fiz por quase 2 anos no Brasil, depois eu parei e aí o ano passado aconteceu e eu não estava conseguindo, eu precisava de ajuda. E eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu precisava de ajuda. E eu consegui encontrar a minha psicóloga, que é quem está me acompanhando aí há quase 1 ano. E o que eu pude perceber é que ao longo desse processo, essas vozes na minha cabeça, né, que eu deixei aí na intro do vídeo, elas foram diminuindo, às vezes aumentando, às vezes mudando de tom, às vezes se amansando, né, tipo, se acalmando. E eu acho que esse livro, ele é muito bom pra gente, primeiro, refletir, caso a gente esteja chegando ali na meia-idade, porque esse ano eu vou completar 28 e eu vejo os 30 como algo muito real e tangível, assim, tipo, os 30 estão ali olhando pra minha cara e falando, estamos chegando. E eu me questiono muito como é que vai ser essa minha relação com os 30. Eu nunca me importei com idade, de verdade. Mas eu acho que 30 é tão marcante, né? É um ponto da sua vida tão importante que, tipo assim, eu tô tensa com o que vai acontecer e como é que eu vou estar daqui 2 anos, né? E então esse livro é bom para isso, para quem tá chegando ou para quem passou ou tá passando por essa crise. Mas ele também é bom para a gente poder pensar sobre essa evolução, sobre essa importância do processo terapêutico. A gente não chega também nesse livro a ver quais são os conselhos que o terapeuta está dando para essa personagem. Ela tem, tipo, ela começa algumas frases como se fosse repetindo a pergunta que ele fez para ela, então isso dá também um pouco de contextualização. Mas é realmente ali como se fosse um transcrito, né? Dessas sessões dela no terapeuta. E aí, sobre essa evolução e sobre essas mudanças que a gente passa ao longo desses processos, tem um trecho do livro que eu queria ler para vocês que diz o seguinte: quando eu estou acostumando com uma versão de mim mesma, surge outra, cheia de enigmas, e vou atrás dela.
Tem gente que elege uma única versão de si própria e não olha mais para dentro. Esses é que são os lunáticos. Eu, ao contrário, quase não olho para fora. E aí eu acho que é bem isso, assim, de tipo, às vezes a gente fica tão preso a uma única versão nossa, que a gente acha que é a versão correta, que é a versão que você tem que pôr pra fora, que é a versão que as pessoas já se acostumaram, então como é que eu vou mudar? E não necessariamente, né, gente? A gente tá no mundo, eu não diria pra evoluir, que eu acho que evoluir não é o jeito certo de falar isso, mas a gente tá para mudar. A gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar da forma que a gente pensa, a gente pode mudar a forma como a gente age. Então, e isso está sendo, por exemplo, um dos meus processos, né, de tipo mudar a forma como eu interajo com outras pessoas em ambientes diversos e poder acessar todas essas questões é muito positivo. E outra coisa também que me pegou nesse livro é que você tem vários trechos que falam sobre o casamento e a relação dela com o casamento ou com outras relações amorosas que ela tem ali ao longo daquela história. E também no período que eu estava lendo, eu estava para casar. Então, também foi um processo ali de poder ver através dessa personagem como ela enxergava o casamento e quanto similaridades e diferenças eu tinha com ela em relação a essa estrutura. Não o relacionamento em si, mas essa coisa do papel, do evento, da rotina, do que isso simboliza para a sociedade e qual é o papel e qual que é a maneira que uma mulher casada deve se comportar e tudo mais. Então, tinha ali alguns desses questionamentos que me pegaram, não da mesma forma que com ela, mas que eu me peguei pensando e que depois eu ia, né? Porque eu acho que isso também é muito legal. Então, quando chegava a data da minha sessão, da minha terapia, eu falava para ela: olha, eu tô com esse questionamento, eu vi esse posicionamento no livro, como que a gente vai conversar sobre isso? Nessa história, a gente não tem um foco tanto em terapia, por exemplo, que fala sobre família. Ela não chega a falar muito sobre os familiares, sobre a infância, sobre essas coisas. E eu acho que até no começo ela brinca sobre isso, sobre não querer falar sobre esses temas, que os problemas dela são muito mais atuais. Então, é muito mais focado mesmo na evolução pessoal dela, na autodescoberta e na questão, né, dela mesmo, tipo, se abrindo para o mundo. Então, gente, fica aqui minha dica para um livro nacional que pode até parecer um pouco datado, porque ele tem cara de início dos anos 2000, e eu acredito que para pessoas que estão passando por processos de autoconhecimento, por processos de se questionarem sobre quem são e o que querem, pessoas que estão pensando em se transformar, em se conhecer. Esse livro é uma boa pedida. Então, fica aqui minha dica de Divã, da Marta Medeiros, e a gente se vê no próximo vídeo.